Sumax, aliviando suas dores. Para que serve? Como age no corpo? Sumax é o nome comercial aqui no Brasil de uma medicação chamada sumatriptana. E ela pode ser administrada na forma de comprimidos orais, de spray nasal ou também na forma autoinjetável, através de uma canetinha. E hoje eu vou te explicar um pouco dessa medicação, para que serve, como ela age no nosso corpo. Então esse vídeo está especial. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Francisco Zacarias, eu sou médico, eu controlei a minha ansiedade e agora eu quero te ajudar a evoluir através do controle das suas emoções. As dores de origem neurológicas, as chamadas dores neuropáticas, são realmente uma grande fonte de incômodo. E existe ainda também a chamada migrânia, que é a enxaqueca. A enxaqueca é diferente de uma simples dor de cabeça. Isso porque a enxaqueca tem toda uma fisiopatologia por trás, que é um modo como o qual essa dor se apresenta no nosso corpo, de uma forma específica, em um grupo de pessoas também específico. E o tratamento da enxaqueca vai muito além de você pura e simplesmente dar medicações para dor. Isso porque existe toda uma estratégia por trás, justamente para acabar com os chamados gatilhos, que são as alterações que levam ao desencadeamento de toda uma sistemática fisiopatológica que leva a uma dor de cabeça, muitas vezes até insuportável, que leva o paciente até para o pronto-socorro. A enxaqueca surge a partir de uma predisposição genética. Cerca de 10% da população tem essa predisposição. E isso faz com que as pessoas que têm essa predisposição tenham uma hipersensibilidade com relação a estímulos neurológicos lá na região do hipotálamo, que é uma área do nosso encéfalo que se relaciona também com emoções e instintos. E é por isso que muitas vezes pessoas que estão sob estresse ou ansiedade, que têm a predisposição genética para enxaqueca, podem desenvolver todo o processo. A enxaqueca se inicia com um quadro chamado de hiperexcitação neuronal, que é como se os neurônios dessas pessoas que têm a predisposição fiquem mais aflorados com estímulos que nós vivenciamos na nossa vida moderna. E a partir daí, existe uma série de reações que terminam em uma vasoconstricção, que é o aperto dos vasos sanguíneos lá no cérebro. E esse aperto leva a um quadro de isquemia microvascular, que, por sua vez, provoca um processo inflamatório. Essa inflamação, juntamente com essa vasoconstricção, é que faz com que haja posteriormente uma vasodilatação e uma dor imensa, uma dor de cabeça, uma cefaleia específica, que é a enxaqueca, também chamada de migrânia. Então é um processo bem complexo e que tem uma estratégia de tratamento por trás baseada em 2 pontos. Um deles é você primeiro trabalhar para evitar a crise. Então você vai trabalhar os gatilhos que levam à hiperexcitação neuronal, que é onde todo o processo se inicia. Esses gatilhos podem estar relacionados ao estresse, à ansiedade, como eu falei, à própria insônia, alguns alimentos estimulantes e vários outros. As pessoas são diferentes entre si e elas podem, na verdade, se hiperexcitar a partir de estímulos diversos. E aí, quando a hiperexcitação é desencadeada, posteriormente vem a vasoconstricção, que leva o paciente à chamada aura, que são alterações visuais, e posteriormente vem a fase da dor. Então, quando a gente fala em tratamento preventivo de manutenção, nós estamos falando de um tratamento que priorize evitar o estado de hiperexcitação neuronal. Quando falamos em tratamento da crise, que é o momento da dor, que o paciente está lá no sufoco, sentindo dor, muitas vezes até fora do seu trabalho, porque não consegue trabalhar com essa dor, aí nós temos que pensar em medicações específicas para o controle
da dor através principalmente da vasoconstricção, já que é um momento que, vejam que ironia, a vasoconstricção provoca a dor, mas posteriormente o tratamento dessa dor, que é quando os vasos sanguíneos estão dilatados, é justamente promover uma vasoconstricção para poder controlar todo esse processo, uma espécie de inchaço dos vasos sanguíneos do cérebro. É bem complexo de explicar e mais complexo ainda de entender. Eu demorei bastante, mas tentando falar de uma forma bem simples, é exatamente isso. E por que é que eu estou te explicando tudo isso sobre enxaqueca? Se o assunto do vídeo é o Sumax, que é a sumatriptana. Justamente porque o Sumax é uma medicação utilizada no tratamento da crise de enxaqueca. Agora eu vou te explicar exatamente como ela age no corpo, no cérebro, para controlar a dor e mais alguns detalhes que você precisa saber. Então pega aí um papel e um lápis para anotar. Mas antes, deixa eu te dar uma dica. Se você está sofrendo com enxaqueca, saiba que a mudança no seu estilo de vida pode te ajudar tanto a ter crises de enxaqueca menos intensas, como também a reduzir a quantidade de crises que você tem por ano. Isso porque os circuitos neurológicos que você tem geneticamente mais sensíveis e que provocam a dor em você são os mesmos circuitos que levam as pessoas a ter estresse e ansiedade. E cuidar do estresse e da ansiedade faz parte de uma vida saudável. Mas não é só isso, uma alimentação saudável, rica em alimentos que promovam a desinflamação do corpo e o controle do peso também pode te ajudar a ter crises bem menos intensas e uma melhor qualidade de vida. Por isso, se você tem enxaqueca, você tem que melhorar o seu estilo de vida. E para te ajudar, eu gravei aqui no meu canal centenas de vídeos sobre alimentação, controle da ansiedade, controle do peso. E eu tenho certeza que eu vou conseguir te ajudar. Então aproveita, maratona meus vídeos aí, mas vamos ao que interessa. Como eu te falei antes, existe um tratamento de manutenção que é para impedir novas crises. Existe o tratamento da crise. O Sumax, que é o nome comercial da sumatriptana, é utilizado na crise. Você não deve utilizar o Sumax antes das crises, justamente porque o seu efeito é promover a vasoconstricção. Lembra? Na enxaqueca, tudo se inicia por uma hiperexcitação neuronal que leva à vasoconstricção, que por sua vez inflama o cérebro e aí ele abre, os vasos sanguíneos ficam lá dilatados e é isso que provoca a dor. Se você utilizar o Sumax sem haver a crise, sem estar com dor, você pode, na verdade, promover uma vasoconstricção que pode, inclusive, desencadear uma nova crise. E essa é uma das questões envolvidas com essa medicação, que você não deve abusar do uso do Sumax, porque se você abusar do uso do Sumax, você vai aumentar a frequência das suas crises. Então você vai usá-lo no momento das crises de enxaqueca, mas apenas nesses momentos. O Sumax, como eu falei, ele pode vir tanto em preparação para comprimido oral, como também o spray inalatório e também uma canetinha autoinjetável, semelhante às canetinhas que nós temos para o emagrecimento. E essas apresentações que não implicam em ingestão de comprimidos são interessantes, porque a enxaqueca muitas vezes vem acompanhada, a crise da enxaqueca, de náuseas e às vezes até vômito. Então, se você ingere um comprimido, pode ser que você vomite esse comprimido e você perca aí o controle da quantidade de medicação que você está recebendo. E a ação do Sumax se relaciona com o estímulo de receptores de serotonina. É uma medicação de serotonina, ela age como um agonista desses receptores, ou seja, é como se ela fosse uma serotonina exógena, uma serotonina que você injeta em você para ter esse efeito da serotonina. Só que é um efeito específico em receptores específicos, cujo resultado vai ser a vasoconstricção cerebral. E essa vasoconstricção faz com que esses vasos que estão dilatados, inflamados, provocando dor, eles fechem e consiga aí dar uma desinchada no cérebro e um controle da dor com a aplicação dessa medicação. Inclusive, você pode aplicar em doses seguidas. Existe um roteiro que você pode seguir. Você aplica uma vez, aí espera um tempo, depois aplica de novo, até controlar a sua dor. E é aí que existe esse perigo de você abusar da medicação, porque quem está com dor muitas vezes está ali em desespero,
sentindo muito desconforto e sob ansiedade, porque na verdade a ansiedade tem tudo a ver com o desencadeamento da enxaqueca e aí você pode acabar abusando da medicação. Eu tenho inclusive uma paciente que me procurou para emagrecer, mas ela também tem um quadro de ansiedade, ela também tem enxaqueca e ela já tinha recebido a prescrição de uma medicação que é diferente do Sumax, mas que é da mesma classe, que é o Maxalt, e ela fazia uso dessa medicação e uma das coisas que a gente teve que ter bastante cuidado foi justamente para que ela não abusasse da medicação na hora das crises. E quando nós tratamos a ansiedade dela, existia uma tendência dela apresentar uma quantidade menor de crises, e esse foi um dos pontos que a gente trabalhou bastante. E isso precisa sempre ser bem explicado, o paciente tem que estar bem consciente. É um remédio, mas pode se transformar num problema se você usar de forma exaustiva, se você abusar demais dessa medicação. E olha, pessoal, muita gente sofre de enxaqueca. Segundo as estatísticas, aproximadamente 10% da população tem esse problema e por conta disso eu pretendo gravar mais vídeos aqui sobre a enxaqueca para te ajudar. Inclusive estou trabalhando também para criar um método para a gente trabalhar preventivamente, ou seja, hábitos de vida que você pode adotar para você ter uma maior qualidade de vida e ter menos crises. E se por acaso tiver uma crise, que tenha crises pelo menos mais amenas. Então fica ligado aí nos próximos vídeos sobre enxaqueca que eu vou mandar para você, que eu tenho certeza que eu vou conseguir te ajudar. E eu vou deixar aqui mais 2 alternativas de vídeos para você assistir. E se você está sofrendo de enxaqueca, você tem que aprender a controlar as suas emoções. Isso porque o controle da ansiedade, você sabe, é uma das medidas de promoção de saúde mais impactantes que nós temos atualmente.